Olá, meus prezados, estamos aqui prosseguindo a nossa meditação, que está no livro de Reis, capítulo 17, e nós estamos falando como ser provido por Deus. Se você não viu os outros vídeos, volte um pouquinho para você ter uma mensagem completa. O que fazer para que nós sejamos providos por Deus em períodos de escassez. E a última parte desta mensagem, o que Deus vai fazer durante o tempo da escassez. Precisamos ter convicção que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele vai nos surpreender. O profeta Elias, quando estava ali conversando com a mulher para que ela fosse e fizesse para ele um bolo, ele disse para ela assim, que o azeite da botija não faltaria, nem a farinha da panela se acabaria, até o dia que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Esta era a convicção de Elias. Ele tinha convicção que a farinha e que o azeite não acabaria. E ele transmitiu esta convicção quando ele falou para a mulher: não vai acabar, Deus vai sustentar, portanto pode ir lá e fazer o bolo para mim. Ele estava dando a ela a convicção que Deus estava no controle. Quando o filho da mulher morreu e ela trouxe o menino, Elias tomou o menino nos braços e o levou para o seu quarto aonde ele estava. Elias tinha convicção na sua vida que Deus não ia envergonhá-lo, mas que Deus iria fazer alguma coisa, e portanto ele toma o menino e ele sobe os degraus daquele quarto onde estava, ele coloca o menino ali na cama, tendo convicção que ele servia um Deus poderoso, tendo convicção que Deus que fez reter a chuva dos céus era o mesmo que ia mandar chuva depois. Ele coloca-se diante de Deus, ele diz: Senhor, por que o Senhor matou o menino? Porque o Senhor tirou a vida do menino nesta mulher, aonde eu estou habitando. Veja, prezados, ele sabia que a vida estava na mão de Deus. Ele não teve medo de falar que foi Deus que tirou a vida do menino, porque é Deus que dá a vida, meus prezados. A nossa vida, ela vem de Deus. Tem muitas pessoas que estão dizendo aí: a vida é minha, o corpo é meu, são as minhas regras. Mas não sabem de nada, sabe por quê? Porque a vida é de Deus. A vida foi Deus que deu. Então você não pode dizer que a vida é sua, o corpo é seu e você faz dele o que você quiser, porque a Bíblia diz que um dia nós haveremos de prestar contas para Deus de todas as coisas, de todos os atos, de tudo aquilo que nós fizemos nesta vida. Elias sabia que a vida pertencia a Deus e por isso ele disse: Senhor, por que o Senhor tirou a vida deste menino? E Elias, tendo convicção que Deus iria fazer um milagre, o que ele faz? Segue a direção que ele sentiu no seu coração. Ele deita-se sobre o corpo do menino, depois ele se levanta, ele deita de novo, e ele se levanta, e depois ele ora a Deus, pedindo que o espírito de vida volte novamente na vida do menino. E naquele momento o menino respirou. Elias sabia, meus prezados, que Deus estava no controle. Sabe por que às vezes nós ficamos desesperados? Sabe por que às vezes nós não acreditamos e nós pensamos que as coisas vão de mal a pior? Sabe por que às vezes nós podemos dizer como Jó: Deus está me massacrando, Deus está me punindo e eu não sei nem porquê, eu sou justo aos olhos de Deus? Que nós não achamos que Deus esteja no controle de cada circunstância da vida. Nós perdemos a fé, nós perdemos a confiança. Aquela mulher, ela estava desesperada.
mas Elias sabia que Deus estava no controle de cada situação. O mundo não está entregue ao léu, não. Deus não criou o mundo, deu corda nele como se dá corda no relógio, soltou aí e se vira. Não, Deus está no controle de todas as coisas. O mundo foi criado por Deus e Deus controla. E nós sabemos que nos finais dos tempos haverá uma mudança muito grande na nossa terra, porque a Bíblia diz que Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. Deus vai fazer tudo novo. Não vamos ficar desesperados se o comunismo está crescendo no mundo. Não vamos ficar desesperados que o pecado está se multiplicando. Não vamos ficar desesperados que coisas ruins vão acontecer. É necessário, meus prezados, que essas coisas aconteçam. São os sinais dos finais dos tempos. Isso tem que acontecer. O anticristo, ele vai aparecer, um governante mundial, um ditador mundial, que vai ditar as regras, mas não é porque Deus perdeu o controle da terra, não, meus prezados. Deus está no controle, é Deus fazendo cumprir a sua palavra, a sua promessa, é Deus dando a cada um o que deseja o seu coração. Muitas pessoas desejam liberdade, estão dizendo democracia, democracia, mas na verdade não existe democracia, não existe liberdade, existe sim libertinagem, é uma revolta contra Deus, é querer dizer que não existe Deus, é querer dizer que o homem não precisa se submeter ao Deus da Bíblia, não precisa receber Jesus como Salvador, mas estão completamente equivocados. Deus está no controle e dará a cada um segundo as suas obras. Então nós precisamos ter convicção disso. Deus está no controle, Deus está dirigindo a nossa vida, Deus está dirigindo a igreja. A Bíblia diz que nos finais dos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre toda a igreja de uma forma extraordinária, e Deus está no controle. Deus está no controle da igreja, Deus está no controle de cada situação. Nem mesmo o diabo pode fazer alguma coisa sem a permissão do Senhor, porque é o Deus que domina sobre tudo. Deus é o Criador, e não somente o Criador, Ele é o Senhor. Ele não somente é o Senhor, mas Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem poder para resolver todas as situações, Ele tem poder para mudar cada situação, e Ele está e sempre estará no controle. A mulher achou que Deus havia perdido o controle, mas Elias não. Elias tinha convicção. E por isso, prezados, quando nós sabemos que Deus está no controle, Ele nos surpreende. Verdade, Deus nos surpreende. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida e que nós dizemos: nossa, mas como foi acontecer isso? Eu não esperava que isso acontecesse. É porque Deus nos surpreende. Quando a mulher começou a fazer o pão para Elias, e ela tirou o resto de farinha que estava lá e fez o pão, no outro dia ela voltou lá e estava a farinha lá. Ela voltou lá na botija de azeite e o azeite estava lá. Ela falou: nossa, não acaba nunca, tem sempre azeite, tem sempre farinha. Todos os dias Deus surpreendia aquela viúva, porque ela teve fé, ela pôde estar ali recepcionando o profeta de Deus, colocando ele dentro da sua casa e mostrando até uma atitude de fé. Deus vai nos surpreender. Quando Elias subiu com o menino lá para o seu quarto morto, sem vida, completamente gelado, de repente Elias abre a porta do seu quarto e vem devolver o menino para a mulher, e a mulher ficou surpresa. A mulher ficou dizendo assim: agora eu sei verdadeiramente que tu és um servo, um profeta de Deus. Deus nos surpreende, meus prezados. Ele quer fazer isto. Ele vai sempre surpreender os seus filhos. O mundo vai ser surpreendido um dia, porque a Bíblia diz que Deus vai enviar os seus anjos para arrebatar a igreja.
O mundo vai ser surpreendido porque milhões de pessoas vão ser tiradas desta terra. Não sei se serão arrebatadas visivelmente ou se as pessoas desaparecerão da face da terra, mas o mundo vai dizer: o que é isto que está acontecendo? O que é isto que está acontecendo? Mas a igreja, ela está esperando por este dia. Não vai ser uma surpresa para os salvos, porque nós estamos esperando este dia. Louvado seja, prezados. Como Deus pode suprir a nossa vida no tempo de escassez? O que nós precisamos fazer para que Deus venha suprir? O que nós precisamos fazer, ou como devemos agir para que Deus venha suprir? Primeira coisa, nós não devemos temer, nunca temer a escassez. Nós precisamos estar abertos para as revelações de Deus, para que Ele possa fazer com que nós superemos a escassez. A escassez demandará de nós, meus prezados, uma medida de fé maior. E nós precisamos entender que durante a escassez, alguma coisa pior pode acontecer, a escassez pode evoluir, e nós precisamos saber como reagir nesse momento. Nós temos convicção de uma coisa, prezados, que Deus está no controle. Não existe nada fora do controle de Deus, e nós precisamos saber que Deus vai surpreender a cada um de nós. Agora, qual é a pior escassez que existe? A pior escassez é a espiritual, aquilo que muitas vezes faz você se distanciar de Deus. Como ela acontece? Acontece quando nós deixamos de seguir os passos desta palavra aqui. Nós não confiamos, nós murmuramos, nós não seguimos a orientação de Deus. Por isso, muitas vezes, nós precisamos estar na presença do Senhor e ter convicção que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos confiar, prezados, porque a pior escassez é a espiritual. Mas se nós estivermos aos pés de Jesus, se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai eliminar toda a escassez. Se nós tivermos a atitude de fé e não murmurarmos, Ele vai vir ao encontro de cada vida, de cada necessidade. Deus te abençoe, que você possa ser grandemente edificado com a palavra do Senhor. Fica na paz do Senhor.